Imagine acordar em um mundo completamente diferente. As cidades costeiras estão debaixo d'água, o clima enlouqueceu e bilhões de pessoas estão lutando para sobreviver. Isso não é ficção científica. É o que poderia acontecer se todo o gelo da Antártida derretesse de repente. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes os impactos globais dessa catástrofe climática, desde o aumento drástico no nível dos oceanos até o colapso de ecossistemas inteiros e a reconfiguração do mapa mundi como conhecemos. Prepare-se para descobrir como seria o planeta Terra sem o seu maior freezer natural. Se todo o gelo da Antártida derretesse de uma vez, o nível dos oceanos subiria cerca de 58 metros. Isso seria suficiente para submergir cidades inteiras como Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Xangai e Amsterdã. Ao contrário do que muitos pensam, esse derretimento não aconteceria de forma lenta e controlada. Se fosse repentino, o impacto seria devastador e praticamente irreversível. Os continentes perderiam vastas áreas costeiras. Países insulares, como as Maldivas, desapareceriam completamente do mapa. No Brasil, cidades como Recife, Belém, Santos e parte do Rio de Janeiro seriam engolidas pelo mar. Mais de 1 bilhão de pessoas que vivem atualmente em regiões costeiras seriam obrigadas a se deslocar para áreas mais altas, desencadeando a maior crise migratória da história da humanidade. Mas os problemas não param por aí. A infraestrutura crítica, como portos, refinarias e usinas nucleares construídas ao nível do mar, seria destruída, colapsando a economia global. Além disso, países que hoje são considerados seguros seriam pressionados por uma onda de refugiados climáticos, o que poderia gerar conflitos sociais, políticos e militares sem precedentes. Esse cenário também acabaria com zonas agrícolas essenciais, causando escassez de alimentos e crises humanitárias em massa. E como o planeta é um sistema interconectado, a elevação do nível dos mares afetaria até mesmo regiões do interior, seja por impactos econômicos, seja pelas mudanças climáticas que viriam em seguida. O derretimento da Antártida não afetaria apenas os oceanos. A liberação de trilhões de toneladas de gelo impactaria drasticamente o clima global. A Antártida age como um regulador térmico da Terra, refletindo a luz solar de volta ao espaço, graças à sua superfície branca e gelada. Sem esse espelho natural, o planeta absorveria mais calor, acelerando ainda mais o aquecimento global. Além disso, a entrada massiva de água doce nos oceanos interromperia as correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, responsáveis por regular temperaturas em regiões como a Europa e a América do Norte. Isso poderia transformar países como o Reino Unido e o Canadá em locais com invernos rigorosos semelhantes aos da Sibéria, enquanto outras regiões se tornariam desertos escaldantes. As estações do ano perderiam seu padrão. Regiões tropicais poderiam enfrentar secas permanentes ou chuvas intermináveis. A agricultura, que depende de climas previsíveis, sofreria colapsos, afetando a produção de alimentos em escala global. Isso, por sua vez, provocaria inflação, fome e colapsos econômicos. Além disso, haveria um aumento de eventos climáticos extremos. Furacões mais intensos, incêndios florestais devastadores, inundações repentinas e ondas de calor letais. O mundo enfrentaria uma nova realidade climática, muito mais instável e hostil à vida humana. Com o desaparecimento da Antártida, centenas de espécies endêmicas da região seriam extintas. Pinguins, focas, krill e outras formas de vida que dependem do gelo seriam as primeiras a desaparecer. O krill, em especial, é a base da cadeia alimentar marinha antártica, e a sua extinção causaria um efeito dominó nos oceanos, levando à morte em massa de baleias, peixes e aves marinhas. Mas os impactos não se limitariam ao Polo Sul. O desequilíbrio ecológico se espalharia rapidamente. Ecossistemas tropicais, já pressionados pelo aquecimento global, colapsariam com o aumento de temperatura e a acidificação dos oceanos. Recifes de coral morreriam completamente, levando junto milhares de espécies que deles dependem. Terrestres e aquáticos, os ecossistemas seriam afetados igualmente. Florestas tropicais enfrentariam incêndios constantes, enquanto áreas de tundra seriam invadidas por pragas e doenças. A perda de biodiversidade seria tão severa que alguns cientistas classificam esse tipo de evento como a sexta grande extinção em massa da Terra. Além da tragédia ambiental, isso também teria efeitos econômicos e sociais profundos. Pesca, agricultura, turismo e até a medicina,
que depende de compostos encontrados na natureza, sofreriam perdas irreparáveis. Com a elevação do nível do mar e a destruição de áreas costeiras, as fronteiras geopolíticas do mundo seriam rediscutidas. Países perderiam territórios inteiros, incluindo capitais e centros econômicos. Isso geraria conflitos diplomáticos e possivelmente armados, pois nações tentariam garantir acesso a áreas elevadas e recursos naturais. Nações com grande extensão territorial e áreas elevadas, como Rússia, Canadá, China e Brasil, poderiam ganhar vantagem estratégica, acolhendo refugiados climáticos e controlando terras agrícolas preciosas. Já países menores ou muito populosos, como Bangladesh, Países Baixos e Ilhas do Pacífico, sofreriam com o colapso interno, podendo até deixar de existir como entidades soberanas. As migrações em massa colocariam pressão sobre governos, sistemas de saúde e infraestrutura. Barreiras físicas, como muros e cercas, poderiam se tornar comuns para conter populações em fuga. Conflitos étnicos e religiosos se intensificariam, alimentados por escassez de recursos e pela luta por sobrevivência. Organizações internacionais como a ONU e a OTAN teriam que redefinir suas funções e estratégias. Haveria também um aumento no autoritarismo, com governos aproveitando o caos para concentrar poder e restringir liberdades civis. Um novo mapa político emergiria, e talvez até novas superpotências surgissem nesse cenário transformado. Com o derretimento completo do gelo, a Antártida revelaria um continente antes oculto. Geologicamente, ela é rica em recursos naturais, como carvão, petróleo, gás natural e minerais raros. Sem gelo, essas riquezas estariam acessíveis e cobiçadas por diversas potências mundiais. O que hoje é uma vasta e inóspita camada de gelo se transformaria em planícies, montanhas e até vales férteis com o passar do tempo. Com os avanços tecnológicos, a região poderia ser ocupada e transformada em uma nova fronteira de exploração humana. Cidades futuristas poderiam surgir em regiões que hoje são completamente geladas. No entanto, essa oportunidade viria com um alto custo ambiental e social. A ocupação humana aceleraria a degradação da nova paisagem, e disputas territoriais sobre quem teria o direito de explorar esses recursos poderiam levar a uma nova corrida imperialista, com impactos éticos, ecológicos e militares. A Antártida sem gelo poderia ser o símbolo de um novo começo ou de um colapso irreversível da civilização. A forma como lidamos com esse novo continente determinaria o futuro da humanidade. As megacidades são as mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Imagine metrópoles como Nova York, Tóquio, Xangai, Mumbai, Lagos e São Paulo enfrentando inundações constantes, colapso da infraestrutura e êxodos massivos. Essas cidades concentram grande parte da população mundial e da atividade econômica global. Com o avanço do mar, redes de transporte, sistemas de esgoto, usinas de energia e redes de telecomunicação seriam destruídas. Os prejuízos financeiros ultrapassariam trilhões de dólares. Pior ainda, milhões de pessoas perderiam suas casas e empregos da noite para o dia. O caos urbano se instalaria. Ocupações irregulares aumentariam e favelas surgiriam em áreas elevadas e antes desabitadas. Doenças se espalhariam rapidamente por causa da falta de saneamento. A segurança pública entraria em colapso, com aumento de saques, gangues e conflitos armados por recursos básicos como água potável e comida. As tentativas de adaptação, como diques e barreiras contra o mar, seriam insuficientes frente à magnitude do problema. Governos locais entrariam em falência, e a população exigiria ações urgentes, muitas vezes encontrando apenas promessas vazias. Nesse cenário, viver em uma megacidade se tornaria um pesadelo, onde a luta diária seria pela sobrevivência em meio ao colapso urbano. Pode parecer irônico, mas com o derretimento de trilhões de toneladas de gelo antártico, o mundo enfrentaria uma crise hídrica sem precedentes. Embora o gelo represente água doce, ele não seria imediatamente aproveitável. A maioria dessa água cairia nos oceanos, tornando-se salinizada e inacessível para consumo humano. Além disso, a entrada de enormes volumes de água doce no oceano alteraria os padrões de salinidade, impactando os ciclos de evaporação e precipitação. Isso poderia reduzir chuvas em regiões que hoje dependem delas, como o centro-oeste brasileiro, o sul da Ásia e partes da África. Rios e aquíferos subterrâneos também seriam afetados pelas mudanças climáticas e geológicas decorrentes do derretimento.
Lagos glaciais que hoje abastecem milhões de pessoas desapareceriam, enquanto outros poderiam transbordar e provocar inundações repentinas e destrutivas. O resultado seria a escassez de água potável em um mundo cada vez mais quente e populoso. Países começariam a disputar fontes de água doce restantes, como o Rio Amazonas, o Aquífero Guarani e o Rio Nilo. Isso poderia desencadear guerras hídricas e levar ao colapso de regiões inteiras. Empresas privadas se aproveitariam da situação para comercializar a água como um recurso de luxo, aprofundando desigualdades sociais e tornando a sobrevivência ainda mais difícil para os mais pobres. O colapso da Antártida também aceleraria o derretimento do permafrost, o solo permanentemente congelado presente em regiões como Sibéria, Alasca e Canadá. Esse solo contém enormes quantidades de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Sua liberação em larga escala ampliaria o aquecimento global de forma exponencial. Mas o problema mais assustador do permafrost está em seu conteúdo biológico. Pesquisadores já encontraram vírus e bactérias pré-históricas preservadas nesse gelo milenar. Com o degelo, micro-organismos que estiveram adormecidos por dezenas de milhares de anos poderiam voltar à atividade. E nós não temos imunidade contra eles. Imagine a liberação de um vírus letal desconhecido, espalhado por vetores modernos, sem qualquer defesa existente na medicina atual. Isso poderia desencadear pandemias devastadoras, muito mais mortais do que qualquer coisa que a humanidade já enfrentou. Hospitais sobrecarregados, colapsos de sistemas de saúde, quarentenas obrigatórias e restrições globais seriam apenas o começo. A confiança na ciência e nas instituições poderia ruir, alimentando teorias da conspiração, caos social e crises políticas. O mundo pós-Antártida seria também o mundo da bioinsegurança extrema, onde o passado ameaça o futuro de formas imprevisíveis e letais. Com as cidades inundadas, cadeias de suprimento interrompidas, populações deslocadas e recursos escassos, o sistema econômico global entraria em colapso. Mercados financeiros despencariam à medida que ativos físicos, como imóveis costeiros, plantações e infraestrutura urbana, se tornassem inúteis. Setores inteiros seriam dizimados. O turismo costeiro desapareceria. O transporte marítimo enfrentaria portos inutilizados e a agricultura sofreria com as mudanças climáticas extremas. A confiança nas moedas nacionais cairia, levando à hiperinflação em países mais vulneráveis. Empresas multinacionais entrariam em falência em massa. Governos precisariam intervir com medidas extremas, congelamento de preços, estatização de setores estratégicos e pacotes de emergência trilionários. Mas mesmo isso poderia ser insuficiente frente ao caos instaurado. Os bancos centrais não teriam como responder a uma crise de tal magnitude. Criptomoedas poderiam ganhar força como alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas também estariam sujeitas à instabilidade e manipulação. O desemprego dispararia, os protestos se espalhariam pelo globo e a desigualdade social atingiria níveis explosivos. Enquanto os ultra-ricos buscariam refúgio em regiões isoladas ou tecnológicas, a maioria da população enfrentaria o colapso da vida como conhecia. Esse cenário seria mais do que uma recessão global. Seria uma reinicialização forçada da economia mundial, com incertezas gigantescas sobre o que viria a seguir. Apesar do cenário catastrófico, o colapso provocado pelo derretimento da Antártida poderia forçar a humanidade a repensar sua forma de existir. Em meio à destruição, surgiria a chance de criar novos modelos de sociedade baseados em sustentabilidade, cooperação e tecnologia regenerativa. Novas cidades poderiam ser construídas com foco em energia limpa, mobilidade verde e equilíbrio com o meio ambiente. A ciência e a educação ganhariam protagonismo como pilares para reconstruir uma civilização mais resiliente. O consumo desenfreado e a exploração predatória poderiam ser substituídos por sistemas circulares e solidários. Governos e instituições internacionais teriam que agir com verdadeira união global, deixando de lado interesses corporativos e priorizando o bem coletivo. O uso de inteligência artificial, biotecnologia e engenharia ambiental poderia acelerar a recuperação de ecossistemas e reconstrução de habitats humanos. Esse reinício forçado talvez fosse o choque necessário para quebrar paradigmas antigos e evitar extinções futuras. A dor da crise abriria caminho para uma nova consciência coletiva, mais atenta aos limites do planeta e ao bem-estar das próximas gerações.
Se toda a Antártida derretesse de repente, a humanidade teria que escolher entre o colapso final ou o renascimento de um mundo melhor. O colapso total da Antártida é um cenário extremo, mas não impossível. Ele nos lembra do quão frágil é o equilíbrio do nosso planeta e da importância de agirmos antes que seja tarde demais. As mudanças climáticas não são uma ameaça distante, e sim uma realidade cada vez mais próxima. Se esse vídeo te ajudou a entender as proporções dessa catástrofe hipotética, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem ainda acha que aquecimento global é exagero. E claro, continue com a gente assistindo aos próximos vídeos sugeridos aqui do lado. Eles vão te surpreender ainda mais.